Olá pessoal, vamos então nesta aula estudar mais uma lei especial. No caso de hoje é a Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072. Bom, a Lei de Crimes Hediondos, para todo estudante de direito, já deve ter ouvido falar dela, já deve ter notícia de que vários dispositivos dela hoje não têm aplicação, uma vez que foram declarados inconstitucionais. A gente vai ver tudo isso, mas o mais importante é a gente desde logo ter em mente que, embora a Lei de Crimes Hediondos tenha alguns de seus dispositivos declarados inconstitucionais, alguns dos seus dispositivos não tenham aplicação, e a gente pensa assim, na verdade sobrou pouco daquele rigor que o legislador pretendeu ao criar a Lei de Crimes Hediondos. Ele realmente pretendeu estabelecer um rigor muito grande e sobrou pouco hoje em termos de aplicabilidade dessa lei, daquele rigor inicialmente estabelecido quando ela entrou em vigor. No entanto, gente, Lei de Crimes Hediondos cai toda hora em concurso, e especialmente em prova da OAB. Em prova da OAB há uma pergunta relacionada à questão de regime inicial, por exemplo. Aí a gente acha, bom, aquilo ali não vai mais ser perguntado. Aí passa um concurso, quando vem o outro, pergunta novamente. Tá? Então, Lei de Crimes Hediondos é estudo obrigatório. Tá, gente? Não dá para ficar pensando assim, essa lei já sobra pouca coisa dela. Até os dispositivos que não têm mais aplicação, declarados inconstitucionais, são objeto de questionamentos em provas de concurso, especialmente em OAB. Então vamos começar, primeiramente com a Constituição Federal, de onde surgiu o fundamento para a criação de uma lei de crimes hediondos, da Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 43, estabelece: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Pois bem, gente, percebemos que o legislador vai mencionar aí na Constituição Federal a figura de um conceito novo, o que é a figura dos crimes hediondos. O que são crimes hediondos? O legislador constitucional não traz essa informação, mas ele diz: esses crimes hediondos serão definidos em lei. Bom, então, necessariamente tinha que vir uma lei definindo o que era crimes hediondos. E a Constituição Federal também já dá uma determinação clara em relação ao que o legislador poderia fazer nessa lei. Ele diz: essa lei que vai definir os crimes hediondos vai estabelecer um tratamento diferenciado para eles. E não só para eles, mas também para o crime de tortura, para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e para o crime de terrorismo. Então, essas três condutas criminosas, esses três crimes, eles serão equiparados aos crimes hediondos, que virão a ser definidos, uma vez que o legislador claramente está afirmando que eles não são hediondos. Eles são equiparados a hediondo porque estarão sujeitos ao mesmo tratamento rigoroso a ser estabelecido por essa lei. Mas o que sejam os crimes hediondos viriam necessariamente de uma lei que os definiria. Bom, essa lei é a Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, 2 anos depois, portanto, da vigência da Constituição Federal, entrou em vigor a Lei de Crimes Hediondos. Essa Lei de Crimes Hediondos é uma lei pequenininha, realmente ela é curtinha, mas extremamente problemática. O que essa lei faz? Primeiro, ela cumpre a determinação do legislador constitucional e elenca quais são os crimes hediondos. Na verdade, quando o legislador constitucional diz assim: os crimes hediondos serão definidos em lei, o legislador infraconstitucional poderia ter dado uma definição sobre hediondez. Considera-se hediondo todos os crimes que envolvam violência ou grave ameaça à pessoa, ou todos os crimes que tenham uma pena mínima superior a 8 anos. Ou seja, ele poderia dar uma definição de
hediondez a partir da quantidade de pena, a partir de uma característica própria dessa conduta. O legislador não fez isso. O legislador infraconstitucional, ele definiu hediondez exemplificando, ou melhor, elencando taxativamente quais são as condutas hediondas. Então, o que são crimes hediondos? São aquelas condutas que o legislador elenca como crimes hediondos. Ele não define, portanto, hediondez, ele não aponta uma característica da hediondez, ele elenca quais são os crimes hediondos. E um rol taxativo, obviamente, dado o rigor que essa lei impõe aos criminosos, eu não poderia entender que é um rol exemplificativo. Isso estaria em desacordo com o princípio da legalidade que norteia o estudo do direito penal. Então, é um rol taxativo. E é isso que a gente vai ver nessa primeira aula sobre a lei de crimes hediondos. Quais são os crimes hediondos? Bom, os crimes hediondos, eles aparecem no rol aqui, no artigo 1º da lei. O legislador estabelece: são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei 2.848, que é o Código Penal. Então, todos os crimes hediondos estão no Código Penal. Estão também mencionados nesta lei, não nesse primeiro artigo, né, mas no segundo artigo vai ser mencionado, aquelas condutas que estão previstas como crime fora do Código Penal, o terrorismo, o tráfico, né, e que a gente mencionou ainda agora, o terrorismo, o prático e a tortura, né, o terrorismo, o tráfico e a tortura, que são equiparados a hediondos, serão mencionados no artigo 2º. No artigo 1º, não. No artigo 1º é tão somente o rol de crimes hediondos previstos no Código Penal. É isso que a gente vai ver. Um rol que sofreu alterações, né, ao longo da existência dessa lei. Então, a gente vai estudar a lei atualizada. Começando, então, inciso 1. O que é o primeiro crime hediondo? O homicídio. Sempre o homicídio é crime hediondo? Não. Apenas nas situações especificadas aqui na lei. Então, o homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. E o homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 a 7. Essa redação é nova, é de 2015, porque os últimos 2 incisos aqui, na verdade, não existiam. O Código Penal foi alterado e foi acrescentado nas modalidades de qualificadora do homicídio 2 situações, né, que foi o feminicídio e o crime praticado contra agentes penitenciários, policiais, enfim, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Enfim, e com isso, esta lei também precisou ser alterada para inserir aqui os dispositivos. Por isso aqui a redação sendo do artigo 2015, sendo do ano de 2015. Então não é qualquer homicídio que é hediondo. Somente é hediondo o homicídio quando praticado ou inserido numa questão ligada a grupo de extermínio ou então o homicídio qualificado. Vamos prosseguir então. Em relação a grupo de extermínio, menciona o dispositivo. Em vermelho, gente, vão estar as observações, os dispositivos referidos pela lei, tá? Então, só para vocês terem, porque esse material vai ficar disponível para vocês no site. Em preto está o primeiro slide que menciona o dispositivo constitucional e depois só os dispositivos da lei aparecem em preto. Em vermelho estarão as observações e os dispositivos legais referidos, que a gente vai ler apenas para ilustrar, ok, gente? Fiz dessa maneira para diferenciar, acreditando que isso possa facilitar o estudo de vocês. Espero que realmente eu tenha alcançado esse objetivo e possa realmente facilitar. Então, o que é um grupo de extermínio? O que caracteriza um grupo de extermínio? É a atuação do agente, do homicida, com o propósito de matar pessoas, mas não pelas suas características pessoais. Eu não quero matar o João porque o João fez alguma coisa contra mim, ou a Maria porque a Maria era minha namorada e me traiu. Não, eu quero matar pessoas com determinadas características físicas, por determinadas crenças. O que caracteriza o grupo de extermínio, portanto, é a impessoalidade. Eu vou matar uma pessoa porque ela é mendigo, então todas as pessoas que forem mendigas merecem ser mortas, essa é a minha visão.
todas as pessoas que forem prostitutas merecem ser mortas, ou homossexuais, enfim. A minha escolha no que tange ao que caracteriza o grupo de extermínio é atingir uma pessoa que se insere num determinado conceito e se insere num conceito que traduz aquilo que eu quero eliminar. Essa ideia da eliminação, eu quero eliminar uma categoria de pessoas. É isso que caracteriza o grupo de extermínio, tá? Então, característica, impessoalidade, tem que lembrar que realmente eu não estou matando a pessoa A, a pessoa B, mas alguém que se insere numa característica que me interessa eliminar. Ok, gente? Isso, então, é o grupo de extermínio, é o homicídio que envolve grupo de extermínio, que por isso é hediondo. Há um questionamento importante, gente, em relação ao chamado homicídio qualificado privilegiado. A gente sabe que o artigo 121 apresenta no parágrafo 1º a previsão do chamado homicídio privilegiado, quando o homicídio é praticado por relevante valor social, moral ou sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. São situações que ensejam redução de pena. A doutrina chama de homicídio privilegiado. Logo em seguida, no parágrafo 2º, o legislador elenca as hipóteses de homicídio qualificado, né? Esse rol ampliado no ano de 2015, mas estabelecendo uma pena aí bem rigorosa de 12 a 30 anos. A questão é possível conjugar esses dispositivos? Ou seja, encontrar uma situação concreta que atenda à determinação do parágrafo 1º e simultaneamente do parágrafo 2º? Doutrina e jurisprudência já consolidaram o entendimento de que é possível sim, uma vez que os dados que compõem o privilégio têm natureza subjetiva, eu posso conjugar esses dados de natureza subjetiva com dados de natureza objetiva das qualificadoras. Então, eu posso matar alguém por relevante valor moral, a traição, né? Eu mato uma pessoa pelas costas porque ela praticou um ato que representa, se enquadra no conceito de relevante valor moral. Enfim, é perfeitamente possível a existência do chamado homicídio qualificado privilegiado. E daí vem a pergunta: o homicídio qualificado é hediondo e o qualificado privilegiado seria hediondo também? Essa é a questão, tá, gente? Os tribunais foram instados a se manifestar, uma vez que reconhecidamente existente a figura do homicídio qualificado privilegiado. Primeiro entendimento é de que ele não é hediondo. E por que ele não é hediondo? Porque o artigo 67 do Código Penal diz que na possibilidade de existirem agravantes e atenuantes, né, ou de mais de um agravante, enfim, de haver o concurso de situações circunstanciais a serem levadas em conta na pena, a gente deve preponderar aquilo que tem aspecto subjetivo, que diga respeito à personalidade da pessoa, né, que seja ligada à seu histórico de vida, né? A questão de ser reincidente ou não. Então, essas questões de natureza pessoal devem ser preponderadas, segundo o artigo 67 do Código Penal. Se é assim, e se o privilégio tem natureza subjetiva, enquanto a qualificadora, que vai ser conjugada com o privilégio nessa hipótese, tem natureza objetiva, há de preponderar as circunstâncias de natureza subjetiva. Como o homicídio privilegiado não é hediondo, tão somente qualificado, o homicídio qualificado privilegiado não seria hediondo. Entendimento do Supremo Tribunal Federal, tá? Segundo entendimento, é hediondo sim. E por que é hediondo? Porque o enquadramento da conduta é no parágrafo 2º do artigo 121. O que está no parágrafo 1º vai entrar apenas na terceira fase da dosimetria da pena, por representar uma causa de diminuição. Mas a tipificação da conduta é feita no parágrafo 2º, logo o que tem que preponderar é a tipificação. E, se é assim, preponderando a tipificação, trata-se de homicídio qualificado e, em sendo homicídio qualificado, seria hediondo. Então, há divergência aí em relação a essa questão, mas o Supremo se manifestou no sentido de que o homicídio qualificado privilegiado não é hediondo. Prosseguindo, então, vamos aí no inciso 1A,
foi introduzido aqui, dadas as alterações que ocorreram no Código Penal no ano de 2015, a lei teve que ser alterada, isso foi inserido aqui. É hediondo também hoje a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. Bom, a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima é aquela prevista no artigo 129, parágrafo 2º. O parágrafo 1º é de natureza grave, segundo a doutrina. O parágrafo 2º, segundo a doutrina, de natureza gravíssima, embora essa expressão não esteja lá no artigo 129. O artigo 129 não ostenta esse título, lesão corporal gravíssima, no parágrafo 2º, mas a doutrina realmente aponta as hipóteses do parágrafo 2º como sendo de lesão corporal gravíssima, e foi essa hipótese que o legislador pretendeu definir como sendo hedionda. E a lesão corporal seguida de morte, artigo 129, parágrafo 3º, quando praticadas contra autoridade ou agente, descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição. Bom, esse dispositivo de lesão corporal, né, ele foi inserido aí também no crime de homicídio. E, com isso, o legislador decidiu transformar a lesão corporal nessas situações em hediondo. Nós não tínhamos, antes dessa alteração no Código Penal de 2015, a previsão na Lei de Crimes Hediondos da figura da lesão corporal. A lesão corporal não era hedionda em nenhuma hipótese. Passou a ser nesta hipótese em que a lesão corporal seja dolosa, mas na modalidade gravíssima ou seguida de morte, envolvendo essas pessoas. Quem são essas pessoas? Integrantes do Exército, da Força Nacional de Segurança Pública, da Polícia Militar, e também envolvendo cônjuge, companheiro, parente, desde que o criminoso conheça essa condição da vítima, né? Eu não posso lesionar uma pessoa e desconhecendo que ela é parente de um policial e depois eu ser enquadrada, minha conduta ser enquadrada nesse tipo penal aí, que inclusive é hediondo. Não, né? Eu só posso ter a minha conduta enquadrada nesse tipo penal, que é hediondo, se eu conhecer essa condição. O dispositivo, inclusive, é claro nesse sentido, em razão dessa condição. Ou seja, essa pessoa vai ser atingida por ser cônjuge, por ser companheiro, por ser parente consanguíneo de policial, de integrantes das Forças Armadas. Essa que é a determinação do legislador. Vimos, então, que ali, no dispositivo número 1A do artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos, são mencionadas as Forças Armadas, né? Da onde que sai essa abordagem aqui, ó? Artigo 142, quem for mencionado no artigo 142 poderá ser vítima desse crime hediondo. Então, o que está nesse artigo 142? As Forças Armadas, Constituição Federal. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então, são as Forças Armadas aí, né, os integrantes das Forças Armadas, vítimas desse crime de lesão corporal, que agora é hediondo, né, no caso de lesão corporal gravíssima ou seguida de morte. E aquele dispositivo também menciona o artigo 144. Vamos voltar para dar uma olhadinha lá nessa menção? Olha, quem que vai ser vítima dessa lesão corporal que agora é hedionda? Os integrantes das Forças Armadas, artigo 142, e também aquelas pessoas que ocupam determinados cargos mencionados no artigo 144. Daí, agora, a Constituição Federal relacionando a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através de seguintes órgãos. Integrantes, portanto, desses órgãos podem ser vítimas dessa lesão corporal e também do homicídio, que será considerado hediondo. Então, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. São essas, portanto, as pessoas vítimas de lesão corporal gravíssima ou seguida de morte, que agora é hediondo.
Prosseguindo no estudo aí dos crimes hediondos, do rol de crimes hediondos. Aí temos um rol que repete determinados crimes, alguns que foram, é claro, inseridos aqui mais recentemente. O latrocínio sempre foi hediondo, a extorsão qualificada pela morte sempre foi hediondo, né? Se aproxima muito do conceito de latrocínio, a extorsão seguida de morte. Então, se o latrocínio é hediondo, a extorsão seguida de morte não teria como não ser. A extorsão mediante sequestro e na forma qualificada também sempre foi hediondo. O estupro, né, também sempre foi hediondo. O estupro de vulnerável não tem como sempre ter sido, porque ele foi criado em 2009. É claro que antes dele existir, a conduta se enquadrava no estupro. Mas agora nós temos a figura em separado do estupro de vulnerável no artigo 217-A, houve uma alteração e esse dispositivo foi inserido aqui também como hediondo. A epidemia com resultado morte, que é o crime previsto no artigo 267, parágrafo 1º. O que a gente vai precisar dar uma olhadinha aqui? Vamos ter que dar uma olhadinha na extorsão, porque nós temos uma questão aí na extorsão. Recentemente, não tão recente, mas relativamente recente, foi regulamentado o chamado sequestro relâmpago. E surge um questionamento. O sequestro relâmpago é hediondo? Ele está dizendo aqui que o que é hediondo? A extorsão qualificada pela morte, parágrafo 2º, e a extorsão mediante sequestro, na forma qualificada, tá? E o sequestro relâmpago, né, que é uma mistura dessas duas condutas aqui, prevista no parágrafo 3º do artigo 158. É hediondo ou não? Vamos analisar essa questão. Logo em seguida, faremos uma observação sobre essa questão da epidemia. Então, vamos lá. Artigo 158, constranger alguém, tão somente lendo o tipo penal previsto lá no Código, tá? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer qualquer coisa. Tipo básico de extorsão, eu tenho aqui no parágrafo 1º a hipótese do crime ser praticado por 2 ou mais pessoas, impondo uma causa de aumento de pena. Tenho aqui no parágrafo 2º aquilo que nos interessa, que é: aplica-se a extorsão praticada mediante violência, o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Ou seja, a pena do crime de extorsão mediante extorsão com resultado morte, ele tem a mesma pena do crime anterior, que aqui no caso é o de latrocínio, né? Muito bem. E aí, gente, está ali a observação, vide Lei 8.072, porque é hediondo tanto quanto o latrocínio. Mas aí nós chegamos nesse problema, o sequestro relâmpago. O sequestro relâmpago, ele foi regulamentado em 2009 e foi inserido como um parágrafo no crime de sequestro. Então, o sequestro relâmpago, havia uma discussão na doutrina, uma discussão enorme, se o sequestro relâmpago era roubo ou se era extorsão. E havia entendimento de que, forte na doutrina, inclusive, o professor Rogério Greco defendia que o sequestro relâmpago era uma modalidade de roubo. E, preponderantemente, a doutrina afirmava que era uma modalidade de extorsão. E foi o entendimento que prevaleceu. O sequestro relâmpago foi considerado extorsão porque foi inserido no parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no parágrafo 2º e 3º do artigo 159, respectivamente. Bom, gente, é hediondo ou não é hediondo? Vamos enfrentar aí uma questão, porque, olha, a gente percebe que há uma remissão aí, né? Há uma indicação de penas. Se houver morte, a pena a ser aplicada é a pena do artigo 159, parágrafo 2º e parágrafo 3º. E esse artigo 159, parágrafo 2º e parágrafo 3º, está no rol de crimes hediondos. Vamos voltar lá para ver? Olha o rol aqui. 159, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Essas modalidades da extorsão mediante sequestro são modalidades de crime hediondo. Então, esse artigo 158, que é a tradução do chamado sequestro relâmpago, uma vez que ele faz referência a um crime hediondo, ele também seria hediondo.
Pois bem, tem uma discussão a esse respeito. Na verdade, são 3 os entendimentos possíveis. O primeiro entendimento, não é crime hediondo. Por quê? Uma interpretação literal. A lei de crimes hediondos não menciona o parágrafo 3º do artigo 158 como sendo hediondo. E se ela não menciona, eu não posso ampliar esse rol, uma vez que esse rol é taxativo. Primeiro entendimento, né? Para uma prova da OAB, o entendimento que, aliás, deve ser adotado, né? Porque é extremamente benéfico aí para o réu. Segundo entendimento, é hediondo sim. Por que que é hediondo? Se o legislador, ao descrever o crime chamado de sequestro relâmpago, estabeleceu como pena aquelas previstas no parágrafo 2º e 3º do Código Penal, e essas são modalidades de crime hediondo, e então o sequestro relâmpago também é hediondo. Terceiro entendimento, se gerar morte, é hediondo, porque é um tipo de extorsão. Se não gerar, não é hediondo. Um entendimento aí conciliador de que só é hediondo o sequestro relâmpago se ele gerar morte. Porque se ele gerar morte, ele não deixa de ser uma extorsão com o resultado morte, tá? E daí ele seria hediondo. Se ele não gerar morte, não há como considerá-lo hediondo. Esse é um entendimento que prepondera, né, um entendimento assim de rigor intermediário quanto aos 2 extremos mencionados anteriormente, e é o que está prevalecendo majoritariamente, mas é uma questão ainda controvertida. Bom, e a questão da epidemia, né, que também está ali elencada como crimes hediondos. O que é a epidemia? É um surto de doença que atinge um grande número de pessoas em determinado local ou região. É hediondo sempre? Não, não é hediondo sempre. A lei de crimes hediondos estabelece claramente, só é hediondo se houver resultado morte, que é a hipótese do parágrafo 1º. Então, o artigo 267 descreve o crime de epidemia e no parágrafo 1º ele estabelece, se o fato resulta em morte, a pena é aplicada em dobro. Essa é a hipótese de crime hediondo, especificamente a do parágrafo 1º. Prosseguindo então, ainda no rol do artigo 1º, temos uma hipótese aqui que foi vetada, inciso 7, letra B, né? Essas alterações vão inserindo letra A, letra B, né? A gente tem que conviver com isso. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, né? Uma redação que entrou aqui em 1998, tá? Então a falsificação de remédio, de produtos medicinais é hediondo. O favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, artigo 218b, hediondo, também alterado, relativamente recente essa disposição, em 2014, e elas estão previstas no Código Penal. Bom, a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, previstas no artigo 273, pena alta, né? Pena de 10 a 15 anos, né? Isso aconteceu num momento aí da nossa história em que muitos medicamentos passaram a ser falsificados, e aliás é algo que infelizmente aí tem acontecido com alguma frequência, tá, gente? E há notícias especialmente desses remédios que são muito caros, remédios destinados ao tratamento de câncer, que vira e mexe a gente tem notícia aí na mídia de adulteração desses remédios, quer dizer, está vendendo caro, porque são caros, né? Vendendo um remédio caro para uma pessoa que tem uma doença grave, né? Isso aí é realmente merecedor de uma sanção rigorosa, o legislador é bastante rigoroso, então é um crime hediondo. E determinadas hipóteses aqui equivalentes, né, são as condutas equiparadas, que descrevem com mais detalhes o crime em si, né, continuando aí também as hipóteses em que o crime vai se configurar. Vocês podem ler depois, não tem necessidade da gente ler, porque vai ficar disponível para vocês, e também hediondo o artigo 218b, que é o favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança e adolescente, também uma conduta extremamente grave,
né, que realmente justifica aí o caráter de hediondez. Aqui também um detalhamento em relação ao artigo 218b, detalhamento a respeito da sua configuração. E aí sim, chegamos aí ao parágrafo único, o último dispositivo do que seja hediondo. O que é hediondo ainda? Vimos o rol de tudo que é hediondo e chegamos aqui. Considera-se também hediondo o crime de genocídio, previsto no artigo 1º, 2º e 3º da Lei 2.889 de 56. Né? Aqui no Brasil a gente não se depara formalmente nos processos com o genocídio, né? Não é realmente objeto de questionamentos em processo, né? Há de se discutir se a gente não vivencia aí no meio social questões que podem se encaixar aí no genocídio, né, com frequência, mas enfim, essa lei, ela descreve o genocídio no artigo 1º, no artigo 2º e no artigo 3º, tá? Estão aqui descritas, eu recortei esses dispositivos da lei e colei aqui para facilitar o estudo de vocês. Então, o artigo 2º, artigo 3º são os 3 que são também hediondos, mencionados aí na lei de crimes hediondos e, portanto, eu tenho crimes hediondos no Código Penal e por determinação do parágrafo 1º lá do finalzinho, vamos voltar lá nele, por determinação do parágrafo único, tenho a extensão do conceito de hediondez também para o caso de genocídio, além dos equiparados a hediondo, que o próprio legislador constitucional já indicou: tráfico, tortura e terrorismo. Ok, gente? Ficamos por aqui. Vamos continuar a estudar a lei de crimes hediondos. Tem pontos importantes para a gente abordar aí em outras aulas. Até lá, pessoal!